ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de reforço. Então vamos lá, olha na sua tela aí. Palavra Bíblia é igual coleção de pequenos livros. E logia tratado, nós já aprendemos, né? Então, tratado dos livros. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Anota já aí no seu caderninho, nunca mais vai esquecer. 66 livros, tá? Então imagina o seguinte, a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Imagina você chegar numa biblioteca e falar, olha, eu quero comprar 66 livros, né? Separados, 66 livros, põe dentro de uma caixa. Bíblia significa isso daí. Só que tem livro da Bíblia que tem uma única página. Sabia disso? Uma única página. Então, se você nunca leu um livro da Bíblia, então eu vou falar um livro da Bíblia para você ler, que é uma página só, é só um lado, né? Então a Bíblia tem livro de um capítulo, tem livro de 3 capítulos, tem livro de 5, tem livro de 9, agora tem livro de 50, e tem Salmo também, que são... O Salmo vai até o número 150, porque Salmo a gente não fala capítulo, né? Mas os Salmos, eles vão até 150. Então a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, não são livros grandes, tá? Então aí é um motivo para você ler a Bíblia. Agora, e sobre a inspiração da Bíblia? Vamos ver a inspiração da Bíblia? Vamos ver o que Pedro escreveu? Vamos ver o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo número 1, versos 19, 20 e 21. Olha aí na sua tela o que Pedro escreveu. Vou pedir para a nossa editora colocar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! Quem é o autor da Bíblia? Se perguntarem para você, olha, quem é o autor da Bíblia? Pode responder, é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Agora, se perguntarem para você, quantas pessoas Deus usou, quantos escritores Deus usou? Responde, mais ou menos 40. Mais ou menos 40. São os escritores da Bíblia. Agora, o autor, o Espírito Santo. Homens, olha que palavra poderosa. Não foi produzida por vontade de homem algum, mas pessoas cheias do Espírito Santo, né? Deus usou para escrever estes livros inspirados. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem. Agora, nós podemos, com isso, colocar uma definição com alguns pontos importantes. Eu vou pedir para a nossa editora colocar aí na tela para você, onde diz assim, primeiro, Deus se revela na Bíblia. A Bíblia forma uma unidade completa. A Bíblia permite o encontro entre Deus e a pessoa. A inerrância da Bíblia se evidencia. Olha que palavra poderosa! Olha que palavra maravilhosa! Deus se revela na Bíblia. Quando nós oramos, quando você está orando, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. A oração é isso, é conversar com Deus. E quando eu leio a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos esse relacionamento com o nosso Criador. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Então nós também somos pessoas. Somos pessoas. Aliás,
Eu sempre ensino, depois nós vamos aprofundar isso aí. Para ser pessoa não precisa ter corpo, tá bom? Nós, além de pessoas, nós somos pessoas humanas. Então Deus é um ser pessoal. Nós somos seres pessoais. Então nós podemos conversar com Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Então quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a sua palavra, Ele fala comigo, Deus fala comigo. Olha que maravilha, gostoso? Quer mais, né? Eu também quero, tá muito bom. Esse assunto é maravilhoso, só que deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, quando eu voltar a gente já continua nesse assunto maravilhoso. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de estudar e estudar a palavra de Deus. Matéria de hoje, bibliologia. Olha que matéria importante. De repente a pessoa anda com a Bíblia há tanto tempo e não aprendeu, não teve esta oportunidade. Mas graças a Deus que agora, sintonizando a nossa programação, você vai percorrer, né? Vai navegar em águas, né? Mergulhar em águas profundas. Olha que gostoso. Muito bem. A formação do cânon. O que é cânon? Né? A pessoa fala para cânon, nunca vi essa palavra. Né? O que é cânon? Cânon é uma palavra que é, se a gente vê o sentido etimológico, a raiz da palavra significa régua de medir. Essa seria a definição, ou cana de medir, ou instrumento de medir. É isso aí. Por exemplo, o pedreiro não utiliza o metro, né? Pedreiro, uma vez eu fui contratar um pedreiro para fazer um muro, ele falou para mim, seu Antônio, eu nem uso mais metro não, eu faço assim, já tenho tanta prática que eu não uso mais metro. Ai, irmão, eu disfarcei e não contratei aquele pedreiro. Eu não contratei, porque não uso mais metro, nunca vi isso aí. É a mesma coisa se for comprar uma coisa, né, pedir 1 quilo, a pessoa, ó, eu quero 1 quilo de carne, o açougueiro fala, não, eu nem peso mais, ó, pode pegar que é isso aí. Não, existe a balança para aferir. Não pode ser assim, tem até o Inmetro, né, que confere isso aí, unidade de medida, o quilo, o metro, enfim. Então o que acontece? Cânon significa isso, unidade de medida. Então isso aqui é uma unidade de medida. Esses 66 livros, né, que formam a Bíblia, ele é chamado de cânon, ou seja, unidade de... O que ele mede? O metro eu meço parede, a dona de casa tem fita métrica que costura, mede, né, o quilo para pesar coisa, o litro, enfim. Mas e o cânon? O que ele mede? Mede a nossa vida. Você quer saber como que você está espiritualmente? Você quer saber do seu relacionamento com Deus? Precisa do cânon, precisa da Bíblia. Interessante que quanto mais nós estudamos, mais nós lemos, mais nós percebemos o quanto somos dependentes de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele funciona como um espelho. A gente levanta de manhã, não é isso? Vai para o banheiro, lava o rosto, escova os dentes, olha no espelho, acerta cabelo, enfim. O espelho não mostra as nossas imperfeições, não é isso? Mesma coisa o cânon. A Bíblia é o espelho da alma. Ela vai mostrar o quanto nós somos imperfeitos e como resolver o problema da nossa imperfeição. Daí o cânon, tá bom? Agora eu vou pedir para a Angélica, nossa editora, colocar na tela. Coloca na tela, por favor, canonização. Né? Vem de cânon. Canonização, olha aí, leia aí esse slide. Processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram normativos para a comunidade que os escolheu. Então, nossa comunidade, o cristianismo tem como regra de fé, o livro normativo da nossa fé, é o cânon. Os que foram canonizados são 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Aí entrou uma palavra, testamento. Testamento é a mesma coisa que aliança, um pacto, uma relação entre Deus e os homens. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto.
Deus deu o Antigo Testamento para o povo judeu. Deus deu para Moisés e daí nasceu o judaísmo, a religião judaica. Nós estamos vivendo o novo pacto, não é? O novo pacto, ou seja, o Novo Testamento, onde nasce a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ah, mas então eu não preciso do antigo pacto? Lógico que eu preciso. Por que eu preciso do antigo pacto? Quando eu leio o antigo pacto, eu vou ver que Jesus é o ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, porque ele se revela no antigo pacto. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso nós vamos aprofundar depois. O que mais que nós precisamos saber? Pedir para colocar na tela a nossa editora sobre os canônicos. Então, canônicos, livros aceitos pela comunidade cristã como sagrados, divinamente inspirados e fidedignos para a instrução dos fiéis. Olha que maravilha. Quer ser instruído na fé cristã? Leia a Bíblia. Se alimente da Bíblia, porque ela que foi escolhida para a nossa regra de fé, nossa norma. Então, olha, eu já vou pedir para pôr outro slide na tela sobre os autores sagrados. Pedir para a nossa editora colocar. Então, os autores sagrados registraram de uma forma escrita as revelações e mensagens que recebiam da parte de Deus, para que servissem de orientação aos seus descendentes. Então isso nós encontramos lá no Antigo Testamento, porque no começo, antes da escrita, a informação era oral. Um falava para o outro. E eu recebi muito ensinamento dos meus pais, quer dizer, ensinamento oral. Muita coisa eu aprendi com meu pai e com a minha mãe e eles não escreveram. São ensinamentos orais. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa também com os avós, com os pais, né? Só de forma oral. Eles falando, olha filho, não é assim, tem que ser assim, não foi registrado. Mas chegou no momento que Deus na sua infinita sabedoria, falou, não, agora está na hora de registrar. Agora está na hora de registrar. E Deus precisava, né, de uma pessoa, porque Deus usa o ser humano como instrumento. A verdade é essa. Então, olha só o plano de Deus. O povo estava no Egito, né? Aí Deus dá aquele livramento para aquela criancinha, para Moisés, que foi achada num cesto de juncos ali no rio, onde a filha do faraó estava se banhando. Depois chamou Joquebede, a mãe da criança, para cuidar da criança até que ele ficasse maiorzinho. Depois levou para o palácio, para que ele já morava ali, mas levou para as escolas ali do palácio, para toda a vida real da corte do Egito. Durante 40 anos, Moisés, a Bíblia fala em Atos 7:22 que ele foi criado e aprendeu toda a ciência do Egito. Olha que preparo! Ele era um cientista, ele sabia toda a ciência do Egito. O Egito que a gente vê, aquelas pirâmides, aquelas casas, tudo aquela construção civil, aquelas obras que os faraós construíram, Moisés estava envolvido. Ele ficou ali 40 anos estudando. Olha que coisa tremenda. Depois Deus leva Moisés para o deserto de Midian, ali na região de Midian, próximo do Sinai, que ele foi ali morar junto com o sogro dele, com Jétro, naquela região. Mais 40 anos. Aí Deus chama e entrega para Moisés. Deus falava com Moisés. Deus entrega o cânon, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros que nós chamamos a lei, que o judeu chama a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus entregou para Moisés agora. Muita coisa ele aprendeu com Joquebede, muita coisa ele aprendeu com seus ancestrais, com as pessoas, de repente já tinha até alguma coisa escrita. Mas Deus falou, não, agora nós vamos passar limpo, eu vou te revelar, muita coisa Deus fala que revela direto para ele, e ele escreve esses livros. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa que é a Bíblia, né? Vamos para o segundo item, vou pedir para a nossa editora colocar na tela, que fala o reconhecimento pelos rabinos judeus da época que os seus escritos eram inspirados por Deus. Na realidade, a igreja canonizou o que já estava canonizado. Então, homens piedosos, homens tementes a Deus, homens estudiosos,
Homens que se debruçavam e viram, não, esse escrito realmente é sagrado. Esse eu assino embaixo. Né? Então Deus foi canonizando, quer dizer, foi escolhendo homens para separar os escritos inspirados, porque são 39, 5 eu já falei. Quem escreveu foi Moisés. Tá? Muito bem. Terceiro, vou pedir para pôr na tela. Para a igreja primitiva determinar a canonicidade de um livro, ele teria de ter sido escrito por um homem de Deus, ser autêntico, teria de conter a virtude que transformasse vidas, ser lido e aceito pelos rabinos. Olha que coisa maravilhosa! Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido no mundo e o livro que mais transformou, transforma e sempre transformará vidas? Eu mesmo fui transformado pelo poder deste livro. Você já foi transformado pelas Escrituras? Deixa eu chamar o intervalo, não sai daí não. A aula hoje é uma bênção. Já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando e aprendendo a palavra de Deus. Agora toda a família brasileira pode aprender. Todo mundo sintonizando, divulgue na sua igreja, na escola, no trabalho, manda aí um WhatsApp, um e-mail. Gente, vamos utilizar a tecnologia para divulgar o ensino da palavra. Muita gente fala, olha, a igreja cresceu, está uma bênção, mas cadê o ensino? Tá aí, vamos estudar, estamos estudando. Já terminamos o primeiro ano, já estamos no segundo ano de ensino da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você pegou o nosso projeto no ano passado andando no meio do caminho, agora é a hora de repor e rever o que você já estudou, tá bom? Mas vamos estudar? Já vou pedir para a nossa editora colocar na tela o quarto item, a confirmação pelo Espírito Santo, produzindo fé e obediência à palavra de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Então, o instrumento que o Espírito Santo usa é a palavra. Você sabia? Esse aqui também é um instrumento. Nós somos instrumentos também, mas nós somos subordinados à palavra. Olha que coisa maravilhosa. E o que a palavra vai produzir na nossa vida? Obediência. A palavra vai produzir obediência na nossa vida. Você sabia? Não é eu que produzo. Não, eu vou ficar bonzinho a partir de agora, eu não vou fazer mais aquilo, eu vou deixar... Não. Calma. Deixa a palavra produzir isso em você. Eu explico isso daí. Quando você... O que produz músculo na gente? Olha, eu quero ter bastante músculo, eu vou fazer... Não. Você se alimenta corretamente, exercita e naturalmente haverá essa produção correta de musculatura. A verdade é essa. Agora, se a pessoa não se alimenta direito, fica comendo essas coisas que faz mal, enlatado, produto que é fabricado, enfim, o que vai acontecer? Vai gerar gordura, massa que não presta. Então a vida espiritual é a mesma coisa. Do que você está se alimentando? Você está se alimentando de coisa boa ou de coisa que faz mal para a saúde espiritual? É só se você analisar o que você faz com o seu tempo. Quando o seu tempo de lazer, você faz o quê? Você se alimenta bem no seu tempo da refeição, na questão espiritual. Esse é o melhor alimento. Aqui é garantido, né? Aqui é garantido. É só se alimentar um pouquinho por dia, não precisa ser muito não. 15 minutinhos por dia desse alimento aqui, você já vai sentir transformação na sua vida. Então isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. E para facilitar o aprendizado, a Bíblia foi dividida em duas partes. Já falei, a divisão básica, clássica, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, nós podemos falar assim que temos 3 tipos de Bíblias no mundo. 3 tipos, né? Nós temos ou livro, ou cânon, ou escritura sagrada. Nós temos o livro sagrado usado pelo povo judeu. Olha que interessante. O livro sagrado usado pelo povo judeu é o Antigo Testamento, que é exatamente igual ao nosso.
Nós temos o livro sagrado, o Antigo Testamento, usado pela Igreja Católica, que é o nosso, e com mais 7 livros. Você sabia disso? A Bíblia Católica no Antigo Testamento tem 7 livros a mais e 2 acréscimos. 2 acréscimos. Nós vamos aprender sobre eles. E nós temos, no caso da Igreja Católica e no caso de nós evangélicos, o Novo Testamento. Porque o povo judeu não aceita como canônico o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele é aceito pelos católicos romanos e por nós protestantes, por nós evangélicos. Então no Novo Testamento católico tem 27 livros. E no nosso Novo Testamento também tem 27 livros, ou seja, eles são iguais em tudo. O mesmo conteúdo que você encontra, o mesmo conteúdo que você encontra no Novo Testamento católico, você encontra no nosso, os 27 livros, tá? Então, qual é a diferença da Bíblia do povo judeu e da nossa? A do povo judeu é só o Antigo Testamento. Então, se você for comprar numa livraria, você vai pedir, eles chamam Tanakh. Depois eu vou explicar o porquê desse nome, tá? Tanakh. Então, você compra a Bíblia do povo judeu, Tanakh, olha, eu quero um Tanakh. Aí eles vão vender para você. E quando se você aprender um pouquinho de hebraico, você vai ver que só tem, ou você pode comprar também na língua portuguesa, que é o Antigo Testamento nosso, tá bom? Agora, se você comprar uma Bíblia católica, ela vai ter tudo o que tem na Bíblia judaica, no Antigo Testamento, vai ter tudo o que tem na nossa Bíblia também, que é o Antigo e Novo Testamento, porém, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Você sabia disso daí? A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. E estes livros que estão a mais na Bíblia católica, nós usamos o termo apócrifo. Um livro apócrifo. Mas o que é um livro apócrifo? Uma pergunta para você anotar aí no seu caderninho aí a palavra apócrifo. É um livro que não tem valor canônico. É um livro que não é inspirado por Deus. Então, esses 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica, que nós protestantes chamamos de apócrifo, nós estamos dizendo o seguinte, olha, esses livros, eles são interessantes para o estudo, vale a pena lê-los, mas eles não têm a inspiração divina. Mas como eu sei que eles não têm a inspiração? É só ler você percebe. E o que nós fizemos para que os nossos alunos, tanto à distância como os alunos da TV, da rádio, entendam melhor isso aí? Nós publicamos uma Bíblia, olha aqui, ó. Vou ver até se dá para dar um flashzinho aqui na capa dela. Nós publicamos uma Bíblia que é chamada Bíblia Apologética com Apócrifos. Bíblia Apologética com Apócrifos. O que é Bíblia? Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É uma coleção de 66 livros. E o que é apologética? A defesa. Então nós pegamos todos os argumentos utilizados por pessoas que não seguem a confissão de fé bíblica, e colocamos esses argumentos no rodapé. Embora estes grupos utilizem a Bíblia, não a seguem conforme nós a seguimos. E colocamos o argumento do grupo no rodapé e a resposta de defesa, que é a apologética, que nós já aprendemos, para se defender. Então, você com essa Bíblia, você conversa com qualquer pessoa, independente de religião, e mostra com precisão a razão da nossa fé. Agora, quando termina a Bíblia, que a Bíblia termina no livro de Apocalipse, é o último livro da nossa Bíblia. Pode pegar sua Bíblia aí, se for católico, mesma coisa. Nós colocamos um apêndice. O que é um apêndice? São mais de 400 páginas de estudos, para que você aprenda, para que você cresça no conhecimento.
E entre estes tópicos dos livros do apêndice, nós colocamos os livros apócrifos, que são o livro de Tobias. Pode ver que na sua Bíblia não tem Tobias, não tem Judite, não tem Sabedoria, não tem Eclesiástico, não tem Baruque, não tem 1 Macabeus, não tem 2 Macabeus, e está faltando um pedacinho de Esther, ou seja, na católica tem um acréscimo, e em Daniel também tem um acréscimo. Olha que interessante. Então, se alguém perguntar para você qual é a diferença da nossa Bíblia, da Bíblia João Ferreira de Almeida, da Bíblia usada pelos evangélicos, com a Bíblia católica, você pode responder assim: olha, o Novo Testamento católico é igualzinho ao nosso Novo Testamento. O nome dos livros, todo o conteúdo é igualzinho. Porém, o Antigo Testamento do catolicismo tem 7 livros a mais. Tá? E esses livros não estão também na Bíblia do povo judeu, no Tanakh. Tá? Eles só estão na Bíblia católica. Agora, por que a Igreja Católica fez questão de colocar esses livros? Aí é uma pergunta que nós vamos aprender durante o nosso curso. Quando eles surgiram e quando eles entraram na Bíblia Católica. Então, se você tem uma Bíblia Católica na sua casa, você pode ler tranquilamente a sua Bíblia. Você pode estudar tranquilamente a sua Bíblia. Ela tem os 66 livros que tem em todas as Bíblias protestantes. Porém, tem 7 a mais. Agora, uma vez que você entenda que esses livros não são inspirados por Deus, você pode ler. São livros interessantes. Eu já li, muito interessante. 1 Macabeus e 2 Macabeus são livros históricos. É muito interessante, vale a pena ler. Agora, só não são inspirados por Deus. Por quê? Porque, como nós aprendemos, a igreja primitiva não os aceitava. Tá bom? Então é assim que funciona. Ok?